Você já falou várias vezes que você considera esse seu trabalho mais político. Sim. É isso mesmo, então? Assim, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas a gente faz política sempre de uma maneira ou de outra, exato, né? Graus mais altos ou menos, né? Menos, mais intensos ou mais sutis ou não. Mas é um espetáculo que tem uma certa urgência política. Eu comecei com a Daniela muito lá em Frankfurt, e a gente falava sobre isso, né? Ela falava o quanto é difícil você montar o pavilhão dela era uma coisa linda. Lindo. E ela falava assim, mas o quanto é difícil eu estar aqui no momento onde... Eu lembro que era o dia dessa última grande batalha dos professores no Rio de Janeiro, com a polícia militar, e ela falando como é difícil eu estar aqui vendo isso e tentando explicar o que é GH, o que é o Nelsinho, o que é Machado de Assis, né? Quer dizer, essas sutilezas elas acabam sendo atropeladas, né? Porque o país é isso, o país ele vive essa crise política e social complexa e difícil, né? De amadurecimento, de tomara, né? De democracia mas também existe o outro lado do Brasil tão complexo, tão bonito, tão rico e tão difícil de explicar, tão mais difícil de explicar, né? Porque eles entendem muito mais. Por exemplo, a gente fazendo na Alemanha, eles entendem muito mais quando a gente coloca o Brasil, a crise brasileira paralela à grega, à Primavera Árabe, do que você falar sobre a literatura mais delicada que o Brasil possa vir a produzir, ou sobre a música mesmo, você explicar o que é a música brasileira, por mais que eles gostem, enfim, é onde a delicadeza, onde existe a riqueza cultural brasileira e é tão complexa quanto a maior cultura pode imaginar. Acho que foi interessante porque o espetáculo recebeu uma crítica maravilhosa do Frankfurter Allgemeine, que é um dos principais jornais lá de Frankfurt. E a Alemanha como um todo, conversando com vários alemães depois, eles ficaram impressionados com aquele Brasil mostrado por nós. Sim. Desde o seu trabalho, ao da Cristiane Jatahy, ao discurso do Rufato na abertura da feira, que foi aquele chacoalhar, né, de você escancarar nossas... Não esperado, né? A Senzala e não a Casa Grande apenas, né? Exatamente. Então, acho que foi uma coisa legal, algo positivo. Como é que você sentiu a reação dos alemães, especificamente para o puzzle? Eu achei impressionante, porque eu fiquei impressionado como eles gostam de ouvir um texto, entendeu? Assim, eu esperava que durante uma feira de literatura poucas pessoas tivessem um interesse que tiveram tão grande para sentar lá, lotar um teatro, escutar a literatura brasileira, ver o teatro brasileiro e sair de lá com críticas tão bonitas, né? Tanto aqui se chama a peça de um tríptico fulminante, vertiginoso, até uma outra que fala que nós somos maus, darks e inspirados, que eu fiquei extremamente orgulhoso. Porque esses adjetivos eu ainda não tinha recebido. E eles, normalmente é isso, eles têm uma aproximação muito em relação ao texto, o que para mim foi fantástico, porque eu não imaginava que a tradução, o quanto a legenda e a tradução simultânea poderia prejudicar, mas eles são muito interessados. No terceiro dia, nós tivemos um problema com legenda e ficamos 15 minutos sem legenda, tivemos que interromper, eles esperaram para voltar, e era uma obra difícil, era o André Santana, o B. Então eles têm um interesse muito grande. Agora, fora isso, o que eu percebi é um interesse enorme pela participação brasileira na feira como um todo. Feira, né? Quer dizer, fora a polêmica, a discussão, a dialética, se o Rufato ou se o Brasil deveria ter se apresentado assim ou não, eu acho que o Brasil sempre é dado a extremos, nunca me afasto do extremo, né, diria o Leminski, né, e o Marcos Prado. Ou por um lado, você tem que ser extremamente vinculado à imagem estereotipada do Brasil, ou por outro lado você fala que o Brasil também não existe, você acaba com toda a delicadeza do país, Exato. Né? E o que eu achei bonito no discurso do Rufato é que é um discurso muito pessoal, apesar de ser um discurso que fala sobre o país, é um discurso da visão dele do país, de uma crise dele urgente. E se deram aquele espaço para ele, que escutem, né? Exatamente. Que escutem. Então, assim, ninguém está dando espaço para falar assim, olha, esse espaço você vai falar isso
porque é assim que a gente quer ser visto, né? Então, assim, se foi dado espaço para ele como o escritor importante que ele tem toda a liberdade para mostrar e mostrar o que ele está sentindo naquele momento. Acho que ele foi muito verdadeiro e foi muito bonito, assim, tudo que aconteceu. Agora, é claro que isso movimentou muito, dava para cortar o ar, né? Dava mesmo. Foi um momento histórico, eu acho, viu? Ali, Frankfurt foi um momento histórico de uma reunião, você poder encontrar na rua artistas brasileiros, escritores, pessoas de teatro. Eu acho que toda a curadoria que foi feita foi muito feliz e eles falaram isso no final da feira, né? Que vai demorar muito para que um país tenha uma presença tão forte e marcante em todos os segmentos na cidade.